Voltamos, gente. Deixa eu só escrever aqui que é a segunda parte para que eu não fique perdida. Vai entrando aí, tá bom? Deixa eu só escrever aqui. Ok, gente, voltamos à segunda parte da nossa live. Vamos lá. Retomando. Escrevi aqui fixado segunda parte. Vamos lá. Deixa eu chamar ele aqui. Cadê você? Se travar assim no primeiro momento, né, gente? É porque tem que esquentar. Voltamos! Yeah, yeah! Vamos lá. Vamos lá, então, ó. Ó, para terminar, aqui, ó. Quando Deus revelar ao seu coração o que precisa ser resolvido, no caso, o que você precisa resolver, se pergunte primeiro, Tia Aline, olha só, o que aconteceu? Como você se sentiu e sente sobre isso? Sobre qual área você precisa ser liberto, no caso, tratado, ser curado. Como afetou a sua vida? Então, assim, você precisa reconhecer qual é o erro, o que aconteceu. Segundo, você precisa perguntar como você se sentiu, no caso, sobre isso, né? Sobre essa área, esse ocorrido, essa situação. E terceiro, como afetou a sua vida. Então, muita gente, às vezes, tem um bloqueio com relação até ao próprio marido, por causa que o pai, no caso, abusou, certo? Ou com a sua esposa, tem algum bloqueio, alguma coisa também, tá certo? Olha só, a cura interior ajuda a sarar a dor emocional e a viver livre do passado, certo? Uhum. Conhecer a verdade. Quando você já localizou o problema, você precisa conhecer a verdade da Bíblia sobre a situação. João 8, 31 e 32. Aqui, ajuda de no caso aqui, ajuda de um pastor ou outra pessoa sábia. E aí eu entro num contexto, Tia Aline. Eu tinha um missionário, muito amigo meu, ele disse assim, quando eu estava no início de tudo, Paul, quer ser crente? Eu digo, quero. Quer ser um bom crente? Quero. Você quer ser um crente usado por Deus? Quero. Então ande com pessoas mais crentes que você. Eita! Terra! Porque essa é terra mesmo, sair no sapatinho, irmão. Porque assim, ó, a questão é a seguinte, Tia Aline. Quando eu comecei no caso, o meu ministério de pregação itinerante, no dia 11 de novembro de 2007, no Brasil, só tinha uma pessoa famosíssima, que era homem, que pregava para criança, que era o tio Uli. E aí a gente tinha histórias, a turma do Mourão, e aquela coisa e tal, assim, muitas pessoas antigas e tal, então, assim, mas naquele tempo, 2007, era o tio Uli. Mas você não é igual a tia Jo, não é igual a tia Lê, que não é igual a tia Keila, de Contagem, Belo Horizonte, que não é igual a tia Joaninha, de São Paulo. Então, cada uma tem seu jeito e sua forma de pregar. E eu, que era homem. Tudo bem que pro mundo, para quem trabalha com psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, eu tinha
tudo para ser afeminado. Porque eu só fui cuidado por minha mãe. Não tinha imagem de homem. Mas aí entra num contexto com relação à parte ministerial. Eu busquei a minha imagem, e é ainda a minha imagem de pregação, pastor Malafaia, Marcos Feliciano, no tempos antigos, certo? Lá dos Gideões, tal, bem antigão, tá? O Carvalho Júnior, certo? Eu fui pegar nesse povo conteúdo para ser usado no Ministério Infantil. Porque quando eu retornei para Jesus em 2004, Tia Aline, que eu me converti, porque quando você se converte, você não aceita o que você vivia, ou como você vivia. E você aceita o tratamento espiritual de Deus, não do homem. Eu era um dos maiores coreógrafos que tinha. Eu tinha grupo de dança, dançava em TV, dançava em palcos, dançava em um monte de coisa. E às vezes a tia Jojo chega no mercado, uma coisa assim, ó, esse aqui era meu ex-dançarino. Capaz. Ô, Zulu, fala aqui comigo. Era dançarino. Dançava comigo. E graças a Deus, uma coisa que aconteceu foi assim, eu era um dos maiores dançarinos que tinha aqui em Curitiba e região metropolitana. E para que eu fosse tratado e liberto como Deus assim o queria, eu precisei parar com a dança. E eu aceitei o tratamento de Deus. Porque aquele que te arregimentou para a peleja, ele é justo para te sustentar e para te tratar em todas as áreas que ele te chamou para pelejar. E foi o que aconteceu. Deus trabalhou na minha vida. E muitas pessoas que naquela época trabalhavam comigo na dança, lá nos palcos e tudo, eles acharam credibilidade no meu testemunho, porque eu vivia aquilo que eu falava. Eles viram a mudança na minha vida. E muita gente que hoje em dia se diz crente, sai do mundo, vem para cá, mas não larga as coisas do mundo. Aí não passou pelo processo de libertação. E o processo de libertação nada mais é do que... Não tem uma desintoxicação das drogas, não tem, Tia Aline? Tem. Nós, crentes, passamos pela desegipciação do mundo. Ai! Essa é do tio Paul, hein? Eu vou anotar. Essa vai Vai pro anotar meu... aí? Esse vai pro meu Fritz. Opa, esse vai pro meu Fritz. Repete, por favor. Todo crente, novo convertido, seja ele filho de pastor ou não, tem que passar por um processo de desegipciação. Mas como assim, tio Paul? Querendo ou não querendo, sempre precisamos ser libertos, restaurados, transformados e moldados como Deus quer, seja filho de crente ou não. Muitos pastores sofrem hoje, porque seus filhos não conhecem o Deus que eles conhecem. Ô, tio William, Deus abençoe. É forte mesmo. É forte porque eu vivi por isso, então eu posso falar sobre isso. Eu vivi isso. Então o que eu estou falando é o que eu vivi, não é o que eu li, ouvi ou peguei em algum livro, não. É o que eu vivi. Todos nós precisamos passar por um processo de desegipciação. Sermos libertos do mundo. Filho de peixe, peixinho. Filho de crente, salvo não é. Precisa ter um encontro, conhecer o Deus do pai, o Deus da mãe, se converter e ser liberto.
nós que somos casados, mal é mal, muitas vezes a gente para assim, olha assim pro nosso cônjuge e diz assim, cara, eu pensava que eu conhecia. E tem um velho ditado no Nordeste que é assim, você só conhece o teu esposo ou a tua esposa depois de você comer meia saca de sal. Então, assim, se no casamento é assim, imagina nós com Deus. Eita! Pega Imagina essa nós outra com Deus. meia A gente saca acha de que não sal. precisa, mas Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece a nossa intimidade. Tio Hã? Paul, eu tô até pensando na hora desse split, Oi. quando for olhar. Quando for olhar no split com essas frases. É benção, né, pessoal? Meia saca de sal. Vai. Ó, mas não basta conhecer a verdade, Tiago 1:22. Você precisa pôr em prática. Declare a verdade de Deus em sua vida. Ponha sua verdade acima de seus sentimentos. Então, assim, a verdade de Deus tem que estar acima dos seus sentimentos, acima do que você sente, tem no seu interior. Opa, a Keila falou o que aqui? Que foi, Keila? Não entendi aqui, peraí. Tem, voltar, também vou anotar. Ela disse, é É isso? isso, tio Paulo. Diga o que Tio Paulo é, não, tio Paul. É tio Paul o nome Tá? dele. É Paul, tá? E, ó, pessoal, lembrando do sorteio, tá? Tá aqui, ó. Ó, a apostila, tá? E a agenda vai junto aqui, ó, tá? Para quem entrar agora no meu, ó, tem que entrar no meu perfil aqui no Instagram, seguir o tio Pô e a tia Jojo, seguir a tia Aline também. Tem que fazer, escrever lá no sorteio lá, tá bom? Tá as regras tudinho lá. Vamos lá, seguindo. Então, assim, para você trabalhar com a libertação interna, no caso de você mesmo, para você trabalhar com a sua cura interior, você precisa reconhecer de que você, primeiro, é pecador e precisa, certo, do tratado de Deus. E muitas vezes Deus, ele vai tocar, desejir, não tem o I não, tá? O pi não tem o I não, é desejir pi, P mudo, ciação, desegipciação. Tá bom? Aí o que acontece, gente? Israel, aí eu vou entrar no contexto. Israel saiu do Egito, passou por um caminho, certo? E neste caminho, até entrar na terra prometida, ele foi o quê? Ele teve que passar por um processo de libertação, tá? Um processo de limpeza para que, quando entrasse na Terra Prometida, a bênção e o milagre acontecesse. Mas espera aí, ei, você não pense só que é só arrancar aquilo que você precisa ser arrancado. Trabalhar na área emocional, certo? Em todas as áreas, certo? Emocional, financeira, social, tudo. Você precisa batalhar. Aí vem, ó. Olha só o contexto da confirmação, tia Aline. Israel passou por um processo de libertação no deserto, sim ou não? Eles foram tratados no deserto, sim ou não? Sim. Mas mesmo sendo tratados, sendo libertos lá no deserto, eles ainda tiveram que o quê? Batalhar pela terra prometida. Vai lá, é tua. Conquista. Agora você tem que batalhar, tem que ir pra cima e vamos embora. Não tem essa de, eu fui liberto, agora você tem que me dar, você tem que... Não, você tem que, ó,
Aí você foi liberto, agora você vai batalhar. Olha, a Silvia falou aqui, ó. Tem muitos pastores que acham que os filhos já estão salvos por ser filhos. Não. Ó, outra coisa, eu vou abrir o jogo aqui, tá? Vou abrir o jogo, presta atenção. Tá gravando? Eu sempre peço para as crianças, Deus, que se cumpra a tua promessa, que se eu crer, eu e a minha casa, nós seremos salvos. Mas, para que tudo isso aconteça, ele vai precisar passar por um processo, cada um da família. Então, o pai que bebia vai ter que ser liberto da bebida. A mãe que falava mal da vizinha, fofoqueira lá, linguaruda, vai ter que reconhecer, entendeu? Pedir perdão. A avó que fuma e vive amaldiçoando todo mundo da família, vai parar de fumar. Quer dizer, todo mundo vai ter que passar por um processo. A família inteira vai passar por um processo. Como aquela criança que orou ali, e com lágrimas, eu vi, a Jojo viu, criança de 8 anos, 7 anos, chorando de lágrimas, pedindo por sua família, pedindo a salvação da sua família. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, a mãe e o pai estavam se casando na igreja porque se batizaram. E aí? É ou não é resposta de oração? De entrega da família? Então, assim, não adianta... Ah, é meu filho de pastor salvo. Não é não. E, ó, escute o que eu vou lhe falar. Escute. Uma Fala falinha aí. aqui. Kelly. Ou então, em vez de salvo, salvo para sempre. É uma teologia que está rolando por aí. Nós perdemos sim. Nós podemos sim perder a salvação. Certo? Mas é como eu falei com a tia Aline sobre os dons. Nós não perdemos os dons, não. Eu provei. Eu provei. Oi. E provei com a Bíblia. É irrevogável. É irrevogável os dons que Deus nos dá. Nós não perdemos os dons de Deus. Mas... Hã? O que nós fazemos é enterrá-los. Mas por culpa da nossa desobediência, nossa soberba, nossa, né? Todas as nossas falhas, a gente acaba enterrando os talentos que Deus nos dá. Mas a gente não perde, não. Era isso que eu ia falar agora também. Quando eu aceitei a Jesus, com 14 anos de idade, e com 18, passei por um processo dentro da igreja, e o chamado de Deus queimou no meu coração, que eu fui impulsionado a estudar na Jocum. E na aula de Espírito Santo e dons espirituais, sobre o Espírito Santo e sobre dons espirituais, eu fui batizado com o Espírito Santo. E recebi o dom de revelação, o dom de profecias, o dom de cura, e tal, e aí é outra história. Mas sendo que tem um detalhe. Eu era da presbiteriana. Como é que um presbiteriano tradicional é batizado do Espírito Santo? Eita, conflito. Acontece. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo e Deus começa a te libertar de algumas coisas, se você não tem uma estrutura, acaba acontecendo o quê? Pessoas, por exemplo, que não sabem dirigir caminhão, só dirige moto. Se pegar um caminhão, ele não vai bater o caminhão? Porque ele não sabe dirigir caminhão, ele só sabe dirigir moto. Você está entendendo? Kombi, não. Aí entra uma situação. Eu passei por um processo que eu acabei me afastando de Deus, eu me desviei com 18 anos de idade.
E eu só voltei para Jesus em 2004. Mas Deus foi tão misericordioso com sua promessa na minha vida, porque mesmo no mundo, eu sempre respeitei as coisas de Deus. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava no caminho errado. E eu falava, se eu tiver que voltar para a igreja, eu volto nem que seja aleijado. Se Deus tiver misericórdia da minha vida, se Deus tem misericórdia da minha vida, beleza. Ele me leva até aleijado para dentro da igreja. Mas eu não volto agora. Só volto quando ele quiser. E quando ele me mostrar e tal, não sei o quê. Graças a Deus, Deus teve misericórdia e eu voltei são. Mas quando eu passei por um processo, tia Aline, o processo da desegipciação foi 2 anos e meio para ser liberto da bebida e do cigarro. E aí entra uma outra coisa que eu vou entrar no contexto aqui, ó. Você precisa sempre de uma pessoa mais firme, uma pessoa mais experiente, mais sábia do que você. Iva, seja bem-vinda! Uma amiga minha lá de São Paulo, tia Aline. Ana também, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Tá? Assim, ó. Quando Israel passou pelo processo da desegipciação, assim como eu passei, certo? Satanás reconhece você e as tuas áreas aonde ele pode tentar te destruir. A batalha espiritual e a libertação é diária, como eu falei. Por quê? Porque Satanás, ele está, o quê? 24 horas ao nosso derredor. Rondando. Esperando só um segundo que a gente vacile, certo? Sim ou não? Certo. E aí entra uma parte que poucos crentes que dão aula, que são ministros e tal, esquecem. Satanás vai te atingir na parte que você é, ou pelo menos para ele, é mais fraco. No caso, vou repetir. Satanás vai tentar te atingir aonde ele pensa que você é mais fraco. Porque da onde a gente foi liberto, a gente deveria ser muito mais forte, deve ser bem mais forte do que era antes. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas com o homossexualismo e acaba caindo. Tem pessoas que têm problemas com drogas e acaba caindo. Tem pessoas que têm problemas com adultério e acaba caindo. Por quê? Vacilaram. Não vigiaram. Ué, mas eles não eram libertos? Eram libertos, mas quando você é liberto, você acaba se tornando mais forte do que você era. Mas se você não quiser continuar sendo forte, você relaxa. Você está entendendo? O pessoal está entendendo? Está entendendo, tia Aline? Tô entendendo. Você Israel, qual é o tendão de Aquiles de Israel? Se você for ver na Bíblia. Idolatria. Qual era o principal problema de Israel na Bíblia? Se afastar dos caminhos de Deus, se afastar e idolatrar bezerro, idolatrar outros deuses. E toda vez que acontecia isso, Deus permitia que vinha outros filisteus, que vinha a Babilônia, que vinha tudo e cativava eles. Cativava não, levava para o cativo, levava cativo. E sofria, e sofria. Aí Israel voltava o seu coração para Deus. Só existe um Deus. Aí era liberto. Era liberto. Voltava para Israel. Oh, glória a Deus, aleluia, Jerusalém. Aí fazia aliança com quem não devia. Vai pegar Se envolvia com idolatria.
Se afastava de novo dos caminhos. Acontece ou não acontece com gente hoje em dia sobre isso? Sim. Cuidado, crente. Porque nós, evangélicos, não temos imagem, não. A nossa idolatria é pior do que essa para quem é idólatra. Porque em vez de adorar a imagem, adora homens. Adora pessoas. Pastores, missionários, missionárias, tios, tias. Eu não quero nada disso. Eu só quero que você reconheça que tanto eu quanto você, nós somos bênção. Nós somos iguais. Não existe diferenciação no reino de Deus. E há uma coisa dentro de nossas igrejas, dentro do nosso povo evangélico, adorando e glorificando pessoas pelos títulos que elas têm aqui na terra. Pedagogo, psicopedagogo, promotor, promotora, psicóloga, não sei o quê, não sei o quê. Ué, será que lá no céu vai acontecer? Não, você é diácono, por favor, venha por aqui, por favor, passe por aqui. Ó, dá licença, você quer? Deixa o diácono passar aqui, ó, por favor. Ai, meu Deus do céu. Nós precisamos ser libertos. Todo dia em alguma área que a gente tem que sempre vigiar. Nós precisamos ser. Se você recebe perseguição, ore por aqueles que te perseguem. Porque quando você orar por uma pessoa que está sendo perseguida, essa pessoa vai ser consolada. Essa é forte, hein? Como é que eu posso orar por uma pessoa que está sendo perseguida se eu persigo as outras? Como é que eu posso orar pela depressão de uma pessoa se eu e a minha língua está sendo motivo de perseguição e depressão de outra pessoa? Ah, mas Deus usa o jumento? Não está usando agora para falar contigo? Aí, ó. Ai, Se Deus quer, Deus usou um pedaço de mato que nem boca tem para falar, imagina usando um jumento que tem boca. Não vai usar uma pessoa desviada, ele tem compromisso com a palavra dele. Não é com a pessoa. verdade. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas correm risco por achar que elas sabem tudo, podem tudo, só porque elas têm um título. Eu costumo falar, tia, além da desegipciação que você gostou, Gostei. que a maioria dos crentes não tem inveja. Eles têm ciúmes. Porque todos nós somos o quê? Irmãos. Irmão vai ter inveja de outro irmão? Não. Vai ter ciúmes do outro irmão, como o irmão teve do filho pródigo. Mas o senhor nunca me deu um cabrito. Mas, meu filho, tudo isso aqui é teu. É teu. Você nunca... É só pegar e fazer. Você não está na igreja por obrigação e porque você foi contratado. Você está na igreja porque você é considerado como filho de Deus, irmão de Jesus. Você é príncipe. Você também é herdeiro do reino de Deus. Então você está aqui, você precisa desfrutar de tudo que o Pai tem. Mas se um outro tem mais do que você, não olhe para o lado, olhe para cima, para Deus, para onde vem, da onde vem tudo aquilo que a gente precisa. Muitas vezes as pessoas fecham o olho e falam: "Oh, Jesus, tal, não sei o que", mas a mente está lá: "Senhor Jesus,
Mata aquele cara. Quem mandou ele fazer? Misericórdia. Terra! Terra mesmo. Terra. Entendeu? E aí, Bom, tia Aline, vamos lá, senão a gente não consegue terminar, ó. é. Tá? Menos de meia hora. É... A última parte aqui, ó. Lutar contra o problema, ó. Lutar contra o problema. Mas não basta apenas conhecer a verdade. Isso aqui eu já li, né? Aí faça o que a Bíblia manda fazer. Assim você renovará a sua mente e receberá a cura interior completa. Então, assim, se você se converteu e você está aqui com a gente, meu amigo, você vai, às vezes, você vai precisar se afastar daquele amigo seu que não respeita a Deus. Você vai precisar de se afastar dos seus amigos que só te influenciarão a fazer o mal. Por que que muitos filhos de crente, quando chegam na faculdade, se afastam dos caminhos do Senhor, tia Aline? Por causa de juntar, né, as amizades. Não são filhos de pastores? Filhos de crentes? Por que se esfriou? Aí entra uma coisa, ó, e a gente vai entrar agora na conversa, no debate e tal. Eu vou terminar aqui falando isso aqui, ó. Toda vez que um pai, na Bíblia, tentou proteger o seu filho, ele estando errado, toda família morreu. Ou foi, ou passou por um processo de Deus. Eu vou dar o exemplo do Eli. Eli protegia, passava a mão na cabecinha dos filhos, sendo permissivo pelos erros e a iniquidade de seus filhos. Assim também é os pais hoje em dia. Muitos pais passam a mão na cabeça dos seus filhos, esquecendo da autoridade. E muitas crianças estão sendo oprimidas, porque os pais negligenciaram sua imagem de autoridade perante eles. E eles acabam aceitando, sendo permissivos, a iniquidade de seus filhos. Então, assim, muitas crianças estão se cortando, estão se mutilando, porque os pais... Ah, não! Ele precisa conhecer o que é São João, e aí ele vai futuramente decidir se é certo ou se é errado. Ah, não, deixa ele ir com as amigas lá pro carnaval, lá eles vão para uma casa lá na praia, lá só vai ter crente na praia lá. Não, deixa aí de noite, ó, esteja em casa meia-noite, tá? Ela vai sair com as amiguinhas da escola. Crentes? Evangélicos? Tia Aline? Oi. Muitas famílias... Eu não gosto de entrar em rótulos, tá? Eu não gosto de entrar em rótulos. Mas nós temos crianças abandonadas. Eu fui abandonado literalmente pelo meu pai, porque ele foi embora. Mas nós temos crianças abandonadas dentro de suas próprias casas. Onde eu já vi pai crente dizendo pra mim, tipo, pô, eu só consigo jantar, eu e a minha esposa, se o meu filho pegar o tablet. Eu só consigo ter um minuto de paz para trabalhar se a minha criança ficar no videogame. Aí você vai ver o videogame, a criança está jogando Doom. Você vai ver a criança no YouTube e só tá vendo porcaria. Não tem um conteúdo evangélico. Você vai ver o quarto da menina lá cheio de Hello Kitty, cheio de Barbie, cheio de Mônica, cheio de tudo.
filho de crente. Eu sempre falei isso. Desde quando eu fiz o Alcançando Crianças lá com a tia Elisa Mar, aqui em Curitiba. A maioria das nossas crianças fazem o que fazem com permissão da mãe e do pai, porque eles não podiam fazer. E agora permitem com que seus filhos façam. Você está entendendo? Passamos por um período muito triste que crianças de 3, 4 anos usam mini saia. Salto plataforma. Maquiagem absurda. Tamanco com uma plataforma de 3 centímetros. O que é isso? Aonde que está a coerência dos pais? Mas sabe o que é isso, tia Aline? A maioria de nossas crianças não estão preparadas para trabalhar com libertação familiar. Se você vai ver o Ministério Infantil, o Ministério Infantil não, o Ministério Família, Ministério da Família, não tem um trabalho voltado à libertação familiar. Um trabalho voltado à batalha espiritual familiar. É só o marido e a esposa. Não tem filhos. Os filhos vão lá para a salinha ou vão para... Ué? E agora? Você está entendendo? Aí fica difícil, né? Bastante. Entendeu? Aí, tia Aline, eu acho assim que nós precisamos trabalhar em uma área exclusivamente com as nossas crianças, que é impossível você trabalhar com criança e não trabalhar com a família. Isso é verdade. Não é... Muita gente chora, aquele choro, sabe? Tem criança sendo abusada, não sei o quê. Por quê? O que está acontecendo? Qual é o contexto? É a família que está desestruturada? Então não adianta você pegar só a criança, você tem que trabalhar com a família. E não me vem colocar, a criança mora no Jardim Graziella, a criança mora lá no Parolim, a criança mora lá no Samambaia, sei lá, um bairro aí que seja bem pobrão aí, sei lá. Só nascente. Em Brasília, não conheço. Eu não conheço gente pobre em Brasília, tá? Oxi. Vigia. E aí? Hã? Aqui tem, gente. Tem? Tem. Bastante? Bastante. Eita. Vamos para... Deixa eu ver aqui. Chegaram algumas pessoas, sejam bem-vindos. Disseram aqui, tia Mônica, como eu queria esse vídeo dessa palavra, você vai ter, que nós vamos salvar essas lives. E vamos colocar nas redes sociais. É isso aí, ó. Pessoal, a tia Aline vai salvar esse vídeo aqui, tá? Quem tá na nossa página, do Facebook, vai estar lá já no Facebook, tá? Mas quem tá no Instagram, a tia Aline vai abaixar aqui, tá? E vai colocar no YouTube dela, eu também vou colocar no meu YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar no IGTV também. Opa! Bom também. Ó, pessoal do Facebook, eu vou desligar agora, tá certo? Mas aí a gente tá no Instagram com a tia Aline, então corre lá, tá certo? Com a tia Aline lá, tá? E a gente continua conversando, tá bom? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Compartilha aqui o nosso vídeo, se inscreva aqui, curta a nossa página, tá bom? Que eu vou continuar aqui no Instagram com a tia Aline. Beijo, paz! Aqui, ó. Francis, isso é verdade. Passei um tempo sem congregar, mas graças a Deus estou congregando. E hoje sou tia da escolinha da Bíblica Infantil e minha filha tem muito desenvolvimento. Ai, que bom. Ó, uma coisa que, assim, nós que somos, que trabalhamos no Ministério Infantil, a gente precisa ter cuidado e vigilância com os nossos filhos. Porque, assim, ó, você precisa, não é apenas vigiar com eles, mas fazer com que eles
Se Busquem a Deus. sinta também no corpo. Se sinta agregado, se sinta junto, se sinta do lado, se sinta Tia presente. Eu Aline, faço parte. eu vou dar um testemunho que aconteceu um tempo atrás. Eu acho que foi até no tempo. Ainda era, já era Facebook. Teve uma tia, eu não vou dizer qual é o estado, né, a região, que pediu, pelo amor de Deus, orem pela minha filha desapareceu e tal, não sei o quê. Famosíssima. Super famosa. Já Super famosa. E todo mundo achando que era, assim, para você ver como nós estamos sujeitos a tudo. Então, nós precisamos ter vigilância. Trabalhar com que as nossas filhas, os nossos filhos, busquem e conheçam a Deus. Como você falou, se sintam abraçados na família, no corpo. Essa tia pediu oração porque a filha dela desapareceu. E todo mundo perguntava, o que foi que aconteceu? Por que ela desapareceu? O que foi que houve? E tal. Aí, vamos orar, vamos orar. Não, não importa, não importa, não importa. Então tá, não importa. Mas vamos orar para Deus achar e tal, não sei o quê. Na verdade, a filha dela não desapareceu. Fugiu com o namorado. E nós descobrimos, não porque nós corremos atrás, porque vazou. A filha dela não suportava viajar mais com a mãe. Ela não queria fazer mais parte do Ministério Infantil com a mãe. Ela se sentia oprimida pela mãe e pelo pai. E o escape dela foi, ó, fugiu. E aí entra uma situação. Se nós não vivemos, se nós não viver aquilo que a gente prega, minha filha, eu vou ser bem sincero. Se a Jojo chegar aqui e falar como é que eu sou, se ela mentir, Deus vai cobrar dela. Mas também, se eu mentir, Deus vai cobrar de mim. Eu não sou fácil. Escuta, eu sou fácil, Jô? Amor! Jojo! Eu sou fácil? Fala mais alto que eles estão escutando, não. Mas também você é fácil? Oi. Eita, Então, assim, terra! a gente tem que vigiar, porque assim, ó, a libertação e a batalha espiritual que nós queremos trabalhar e que nós pregamos nas igrejas começa na nossa casa. Primeiro em você. Segundo, no teu cônjuge, no teu casamento. Terceiro, com a sua família, com seus filhos. A tua casa, para depois ir lá para fora. Se nós não estivermos alicerçados, prontos para fazer algo para Deus, Ele não vai nos chamar, porque Ele não chama desocupados e nem os relaxados. Ele chama os que não têm capacidade e capacita. Verdade. Mas os relaxados, os que, ó, tanto faz como tanto fez, vive levado a breca, Deus não pega, não. Entendeu? Mas aí é uma outra história, é uma outra situação. Vamos lá. Mais alguma pergunta aí, tia? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta dentro desses pontos que o tio Paul abordou? Temos 10 minutinhos para vocês responder as perguntas, né, tio Paul? Ó, eu quero... Por acontecer tantas coisas hoje em dia, muitas pessoas estão se tornando desanimadas, tia.
E o desânimo é um dos principais motivos também que entra a depressão na vida da pessoa. Verdade. Eu quero dar cinco, no caso, cinco passos. 5 passos de como vencer o desânimo. Posso ler aqui por alto? Pode. Ó. Você sente-se desanimado com aquela vontade de fazer nada, constantemente quer largar os bets. Confira algo que eu vou te passar agora, que está no nosso estudo, e eu vou disponibilizar para você vencer o desânimo. Primeiro, conheça o seu estado, no caso, o seu desânimo. Reconheça que você está desanimado, está precisando de ânimo. Segundo, avalie quais são as causas desse desânimo. Aí eu vou te falar uma coisa, tia Aline. Eu comecei a desanimar um tempo atrás, quando eu comecei a reparar o trabalho das outras tias e dos outros tios. E me desanimou porque o que eu tinha no tempo que eu era do mundo, no tempo que eu era coreógrafo, no tempo que eu era professor, está acontecendo agora. Competição de um querendo ser melhor do que o outro. Tô falando, tô abrindo o jogo. Isso acabou comigo. Porque eu vi como que tem pessoas que estão tendo as mesmas atitudes de pessoas que são do mundo. E eu não fui chamado para isso. Se eu tiver que ficar na berlinda, esquecido, que eu seja esquecido pelo homem, mas que eu não seja esquecido por Deus. Eu largo toda a fama, todo o estrelismo, só para fazer a obra missionária do Senhor. Foi para isso que eu fui chamado. Eu sou missionário de crianças e não abro mão disso. Eu só quero que respeitem o meu chamado. E aquele que não reconhece o teu chamado, não respeita o que você é, a tua história. Tá? Tio Paul, E aí, oi. você tá querendo deixar, você já tá querendo falar e o pessoal vai pegar essas coisinhas e vai assistir amanhã. Deixa um gostinho aí. Não, calma, tem mais amanhã. Amanhã tem mais, mas aqui, ó. Deixa eu terminar aqui, ó. Eu vou falar só o 3. Identifique as causas e ataque-as com as armas de Deus, no caso que ele te deu. Quando eu me desanimei, tia Aline, só para terminar aqui, ó. Quando eu me desanimei e reconheci o que estava acontecendo na área que eu estava, o que estava acontecendo aqui, o contexto, Deus falou para mim, vai trabalhar no que eu te chamei. E foi quando Deus começou a dar mais criatividade para mim do que ele tinha dado antes. Aí foi quando eu comecei a fazer os jogos de cartões, os jogos de memória, os jogos de tabuleiro. Foi quando Deus começou a criar coisas na minha mente, porque eu deixei de procurar ver o que os outros estavam fazendo. Aquilo já estava afetando o meu direcionamento do dia. E quando eu via, tipo, vamos ver isso, vamos ver aquilo, tal, não sei o que, eu digo, não, peraí, parou tudo, parou. Deixa eu focar no que Deus me chamou. E eu, foi quando eu comecei a perder o interesse, e Deus começou a trabalhar através da oração, no caso, que eu estava pedindo, Deus me liberta, Deus cura meu coração, tal, porque eu estava vendo aquilo e eu estava sofrendo uma perseguição de algumas pessoas que elas estavam caluniando a minha pessoa. E uma coisa que eu descobri, tia Aline, quem tem intimidade com Deus
não vai perder tempo de falar mal de você. Porque ela vai estar orando por você. Então, assim, quem fala mal de você não tem intimidade com Deus e não tem o amor de Deus. Então, nós que somos libertos, que Deus trabalhou e trabalha no nosso coração, nós precisamos ver as pessoas que nos maldizem, que nos perseguem, que afronta, porque é aquela velha história, nós que estamos aqui, ó, somos vidraça. Estamos aqui, ó, abertos para levar pedrada de tudo que é lado. E aí nós precisamos trabalhar em algo em nosso coração, que é também liberar perdão e orar por aquelas pessoas que trabalham, entendeu? Entre aspas, perdendo seu tempo, falando mal da gente. Mas pode falar. Falei demais. Então, eu vi alguns testemunhos aqui, que foi da Francis falando, né? Que ela começou, deixa eu ver se eu entendi, que ela começou no Ministério Infantil, colocou a sua filha, e hoje o próprio marido junta os três para fazer orações juntos. Aí, uma pergunta aqui. A tia Mônica perguntou, essa mensagem do tio Paul tem como encontrar? Com especial seu testemunho. Quer saber do seu testemunho, se tem ele gravado, se tem... Ainda não. Pois é. Meu testemunho ainda não. Mas posso um dia eu vou passar umas perguntas para você, tia Aline. E aí, quem sabe você pode me entrevistar e aí a gente grava o meu testemunho. Tipo, a gente... É ótimo, depois a gente pode ver essa questão, tia Mônica, da gente ver uma live de entrevista, né, para conhecer mais sobre, tipo... Aí eu faço com você no meu Instagram e você faz comigo no seu. A gente conta, né, gente? A gente conta tudo. A gente conta. Isso. Não, o meu com tem. certeza. O meu tem só um pouquinho, né? Lá no meu canal tem. Eu fui pra rádio, aí me entrevistaram lá na Paraíba. Mas, enfim. Para quem não sabe, eu sou pernambucano, nascido em Recife, Pernambuco. Com 20 anos, Deus me arrancou e me trouxe para Curitiba. E agora estou há 23 anos em Curitiba, então sou pernambucano ainda. Mas há 23 anos aqui em Curitiba. Mudou muita coisa. Agora essa live vai ser salva. Vou ver o jeito que ela vai ficar para colocar no IG, aqui no Instagram. E vou colocar lá no YouTube. De frente com a tia Aline. Essa foi boa. Meu Deus! Kelly! Oi, mãe, Kelly! De frente com a tia Aline! De frente comigo! Eita! Mistério! Terra! Amém! Aí, ó! Aí benção. ela de frente com o seu povo! Ai, gente, vocês são uma graça! Ó, pessoal, amanhã, dia 13 de maio, nós iremos fazer a segunda parte dessa aula. Isso. Tá certo? Que aí a gente já vai entrar com a parte da batalha espiritual. Com sorteio, né? Vai sortear amanhã? Isso, amanhã também iremos fazer o sorteio, tá certo? Então, a aula não termina hoje, não. Termina amanhã, tá certo? Essa aula sobre batalha espiritual, certo? Certo. Começa amanhã às 9. Mesmo horário. Tá. Às 9 amanhã, então. Hora, tá certo? Nesse mesmo canal. Olha, ó, isso aí. Testemunho. Aí, gente... Não, mas aí, assim, ó, essa área, tia Aline, essa área sobre libertação e batalha espiritual, eu tenho que falar do meu testemunho porque eu trabalhei com isso na minha vida. A minha vida. Então, assim, eu tô falando o que eu vivi, entendeu? Não o que eu estudei e tal. Porque, assim, ó, nenhum curso vai te capacitar para você ser reconhecido para a batalha espiritual. Verdade. Curso é só para te auxiliar.
Você tem pelo menos uma base. Te dá conteúdo. Aprofundar é com você. A gente só dá, pode dizer assim, o leite para que você comece a procurar o alimento mais forte. A se fortalecer. Porque assim, ó, batalha espiritual começa com libertação, como nós falamos aqui. A libertação começa com reconhecimento dos pecados. E o reconhecimento dos pecados começa com intimidade com Deus. Quando você aceita Jesus e começa a ter intimidade com Deus, você reconhece que precisa da salvação. Então, assim, ó, esses 4 pilares. Reconhecer que você precisa de Deus. Reconhecer de que você precisa do trabalhar de Deus na sua vida. Saber que você precisa ter intimidade com Deus. E ter perseverança com Deus, tá certo? Eu quero muito, muito, no nome do Senhor Jesus, agradecer a todos vocês. Eu achava que eu não ia conseguir terminar essa aula, mas estamos aí, estamos juntos. Então, espero que vocês tenham gostado. Amém. Amanhã esperamos de novo te pôr aqui. Tia Jojo aparece, ela sempre aparece no começo, gente. Amém. Quem quiser conhecer o nosso material, né, Tia Aline? Nós temos lá aqui no Instagram e também temos através do WhatsApp. Anote aí nosso WhatsApp, tá? 041. Fala rapidinho, não vai acabar. 041 997 324687. 997-324687. Você vai poder falar comigo diretamente e você vai conseguir pedir os jogos. Ah, tipo, eu não fui sorteado, mas quero comprar a agenda. Você pode comprar a agenda. O jogo da memória, você pode jogar também. Você pode pedir o jogo da memória também. Qualquer coisa, chama o tio Pô no direct, gente. Aí ele te dá o número direitinho, tá bom? Porque ela vai... Tá certo, amém. Então, ó, nós temos o grupo do Facebook, Discipulado Infantil, nós temos a nossa página e nós temos também o nosso canal no YouTube. Amanhã eu vou estar falando melhor sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Amém, obrigada, tipo, e até amanhã. E guarda o que tem, ó, para que ninguém roube a sua coroa. Irmã Lídia Mônica, vai lá no direct dele, conversa com ele, que ele vai explicar tudinho pra você, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Até amanhã, 9 horas. Nós estamos com a terceira, quarta, o segundo tópico, tá bom? Que amanhã é como vencer o desânimo. Eita, glória. Então tá, gente. Tchau. E marca aí nos stories que a gente vai repostar, tá bom? Tchau, que Deus abençoe. Amém. Beijo, Pai do Senhor. Tchau.